Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus conhece a sua noiva. E quem é a noiva de Jesus? A igreja. Eu, você, nós, igreja viva. Jesus conhece cada um de nós. Jesus caminha em nosso meio. Jesus nos sonda. No livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. E diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Verso 2. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar as pessoas más. E sei que puseram à prova o que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Verso 3. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É agora, vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre-se quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm um favor: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. A palavra do Senhor está direcionada à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas do Apocalipse. E nós entendemos que quando o Senhor nos orienta, Ele está tendo misericórdia de nós. Quando o Senhor nos chama a atenção de algo, é o amor de Deus resplandecendo para que possamos ter a oportunidade de mudança, de transformação. E a igreja de Éfeso experimentou deste amor, experimentou desta orientação. Tudo certo na igreja de Éfeso. Mas, no final, algo deu errado. Como é frustrante fazer tudo certo, na hora H, tudo dá errado. Ela falhou no principal, ela falhou no amor. A história de Éfeso nos faz recordar uma advertência contundente do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa advertência de Jesus se cumpre na vida da igreja de Éfeso. Essa advertência de Jesus se cumpre nos dias de hoje também. Em Mateus capítulo 7, no verso 21 ao 23, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai e que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Lhe direi claramente: não os conheci, afaste-te de mim, vocês que praticam o mal. Essa palavra, ela cabe para os dias de hoje. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo tudo certo, mas está faltando algo. E Jesus conhece a sua noiva. Jesus nos conhece. Jesus conhece a sua igreja, que somos nós. Ao homem, o olhar humano, tudo está certo, tudo está lindo, tudo está belo. Mas aquele olhar que olha o interior, que é o olhar daquele que virá nos julgar, ele vê lá no fundo, ele diz: olha, por fora eu estou vendo tudo certo, mas quando eu olho no interior, tem algo errado.
Tudo certo, mas tudo errado. Faltou praticar a palavra de Deus. Éfeso conhecia muito bem a mensagem do Evangelho, porque Paulo estava lá veementemente pregando essa mensagem. Instruiu Timóteo, finalizou com João, os melhores pastores naquela igreja. Ela estava instruída na palavra, mas ela falhou na prática. Às vezes você pensa que você sabe bastante, às vezes você se sente letrado nas coisas, instruídos, embasados, mas a questão toda, irmãos, está na prática desta palavra. Colocar em prática aquilo que você realmente aprendeu. A igreja de Éfeso, ela tinha, por sua vez, todos os princípios bíblicos, tudo aquilo que era necessário. Tal era a cidade de Éfeso, que talvez explique por que a cidade tenha sido a que Paulo mais investiu tempo, tendo permanecido lá por 3 anos ininterruptos. Mais tarde, depois Paulo de deixar a cidade, colocou Timóteo como pastor da igreja. Paulo dedicou 3 anos em um local, onde ele poderia estar plantando em vários outros, mas ele parou ali 3 anos. Tamanha era a necessidade daquele povo de aprender a palavra de Deus. Tamanha era a necessidade daquele povo de ser instruído nos caminhos do Senhor. E às vezes nós não queremos perder tempo em um projeto. Estamos aí caminhando, projetos de rua, homens, mistérios. Nós estamos fazendo as coisas acontecerem e não é rápido, irmão. Demanda tempo cuidar de vida. É como nós, que somos pastores, que ensinamos a palavra, que transmitimos a mensagem do Senhor. Temos que ter todo o cuidado, toda a singeleza de coração. Tudo isso num bojo, para passar o melhor para o povo, para que seja inteligível a mensagem do Senhor, para que todos possam compreender. E foi o que Paulo ficou dentro desses 3 anos, passando para o povo a mensagem do Senhor Jesus. Enquanto isso, Paulo também instruía Timóteo, para que ele ficasse naquele local. A igreja de Éfeso tinha obra fiel. Apesar de todas as dificuldades sociais, espirituais, políticas e culturais, Éfeso conseguiu servir com fidelidade ao Senhor. Por isso, como Jesus fez, ele precisava reconhecer. E na palavra ele reconhece o esforço da igreja de Éfeso em viver em retidão. Apocalipse 2, capítulo 2, ele diz: conheço as suas obras. O verbo conhecer, oida, no grego, ele quer dizer o quê? Ele carrega a ideia de ser notado, de ser percebido. Ou seja, Jesus nota a fidelidade de Éfeso nos seus princípios. Ele nota a fidelidade da igreja de Éfeso na sua postura, na sua perseverança. E ele escreve sobre isso. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. O trabalho duro, copos, no grego, a labuta, a fadiga, a exaustão. Jesus reconheceu isso também na igreja de Éfeso. Era a igreja imbuída em fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que é dirigente à palavra. Olha como é o princípio do negócio. Tudo certo, mas falta algo. Falta algo. Diante de todas as tentações, perversões, seduções, os crentes de Éfeso preferiam manter-se engajados na tarefa. Optaram por praticar as boas práticas do reino e a manter a fidelidade ao Evangelho. Eles não eram mais tentados por adoradores da deusa Diana. Muito pelo contrário, muitos deles queimaram os seus livros, queimaram todos os seus artifícios que tinha diante de uma praça cheia de pessoas, material caro, se fosse vendido, para seguir o Evangelho qual Paulo pregava. Aquelas pessoas estavam realmente querendo se converter. E hoje, a grande dificuldade é essa. Aceitar é um passo. Se converter é um processo. Precisamos entender que a conversão
ela precisa ser genuína. Ela vem através de um coração quebrantado, ela vem através de uma busca, ela vem através de uma aproximação com o Senhor da palavra, com a palavra e com a ação da palavra. A verdadeira conversão, ela só vai se dar quando você fechar o conjunto. Não adianta só ler e não aplicar. Não adianta aplicar se você não leu, porque você vai aplicar de forma errada. Não adianta aprender esta palavra, ter intimidade com ela, se não tem intimidade com o seu dono. Precisamos ter intimidade com Jesus. Precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos amar a igreja. Precisamos amar. Apocalipse 14, verso 13 diz assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão, e as suas fadigas os seguirão. Como é fácil estar em Éfeso, em outra cidade tentadora, e deixar que as obras de Deus de lado. Como é fácil abandonar a conduta cristã, deixar a luta, deixar de perseverar. Os crentes de Éfeso, eles tinham tudo isso. E a gente às vezes se permite: hoje eu não vou à igreja, hoje eu não vou ao templo, eu estou cansado. Às vezes alguém chama você e diz: não, vamos fazer. Aí você: mas hoje é domingo. Não, mas lá uma vez só. E você negocia, você barganha. Nós fraquejamos tanto. Um sono nos vence, uma pequena fadiga nos vence, talvez uma palavra que alguém deu aqui dentro nos vence. Você diz: eu não vou lá hoje não, que aquele irmão me disse aquilo, ele me chamou a atenção porque eu botei o chiclete no banco. Perdeu a bênção por uma bobagem. A minha intenção e a sua intenção precisa ser focada naquilo que você tem um propósito. E o meu propósito e o seu propósito precisa vir aqui para ser instruído na palavra de Deus, para ser assim trabalhado por esse Deus, para ser moldado pelo próprio Deus. Você não vem para o templo para dizer às pessoas que você: aqui estou. Mas você vem para dizer: Senhor Jesus, eu vim prestar um culto ao Senhor. Eu vim agradecer pela minha semana. Eu vim agradecer pelas batalhas que eu passei com a minha família, mas estou aqui, de pé. Quando a igreja começar a amar novamente, ela vai entender a alegria de chegar aqui e olhar nos olhos do irmão, que ela não vê há tanto tempo, e dizer: olha, meu irmão, que saudade de você. Às vezes as pessoas sentam do nosso lado e não são notadas. Às vezes muitos passam por aqui e a gente nem percebe. Eles entram e saem como vento. E nós não cuidamos disso. Quando você se torna autossuficiente, quando você entende que você é bom em algo, você começa a desprezar as coisas menores. Você começa a pisar nos menores. Você se olha já, levanta o seu nariz e empina, o seu corpo. E se coloca na posição superior. Está enganado. Ainda não aprendeu nada. Além de engajamento na tarefa, na conduta cristã, os efésios estavam empenhados no testemunho. Eles prezavam pelo testemunho da verdade. Apocalipse 2, capítulo 2, esse texto ele vai nos acompanhar, porque ele traz justamente esses detalhes. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eles tinham a habilidade de discernir o que era verdade e o que era mentira, o que era bom e o que era mal. E o povo de Éfeso batia forte nisso. Eles mantinham firme a sua conduta. Que lição para a nossa igreja nos dias de hoje?
Quando basta alguém dizer o nome de Jesus ou abrir a Bíblia e todo mundo acha que vem de Deus, sem considerar que os lobos surgirão no meio. A igreja de Éfeso ensina também que devemos provar e examinar os espíritos, as pessoas que falam. Nós precisamos examinar, e para saber examinar, precisamos aprender a palavra. 1 João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João diz assim: amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esses falsos profetas são homens maus. Por isso que eu disse, tem muitas pessoas que conhecem bem a palavra, e ela vai começar a falar para você de A a Z. Ela vai dizer a você: olha, começa por aqui, termina por aqui. Só que tem um porém, irmãos. Examine a vida, a postura, o se comportar dessas pessoas, como ela se coloca diante da sociedade. Ela sentar com você e abrir a Bíblia e ler e explicar, não é sinal que ela viva aquilo. Precisamos tomar cuidado com isso. Tem pessoas que estão se automutilando, mas diz que é normal. Pessoas que estão vivendo no extremo da vaidade, mas diz que isso é normal, que ele crê em Jesus e pronto, e que ele está na graça e pronto. E todos nós sabemos que isso é real. Todos nós sabemos que isso é verdade. Precisamos compreender que a todo tempo nós vamos ser confrontados com essa situação aí fora. No trabalho, na escola, faculdade, na rua, numa loja, num shopping. Você vai ser confrontado com isso. Você pode fazer o que você quiser, mas onde é que entra que o corpo é habitat do Espírito Santo de Deus? Esqueceu desse texto? Rasgou? Eles são esforçados no teste. Além do engajamento com a tarefa e de ser de boa conduta cristã, o empenho, o testemunho da verdade, os efésios eram esforçados no teste. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Eles não desfaleciam, irmãos. Eles continuavam firmes ali, ó. Ninguém dobrava eles, porque eles se mantinham firmes. Eles perseveravam suportando a dura prova de lealdade do Evangelho. Eles não cediam às pressões constantes dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Ele não se entregava à perseguição dos pagãos. Não era seduzido pela cidade. Eles viviam na fé, na graça futura de Deus, pois a graça de Deus lhe bastava. Essa igreja era maravilhosa, irmãos. Não é verdade? Tudo certo? Tudo certo. Mas no final tudo deu errado. Assim era a vida dos crentes de Éfeso. Eles tinham uma bela aparência. Eles tinham uma condição muito boa, uma posição boa. Eles impunham respeito às oposições. Eles tinham toda a firmeza em defender o Evangelho. Eles tinham toda a aplicação na sua conduta cristã. Eles tinham todo o desejo de abraçar mais gente para a igreja, instruir na palavra. Mas eles estavam servindo aos motivos errados. Eu tenho observado que a obra fiel da igreja, vejamos a objeção de Jesus. Quer ver? Antes, porém, vejo que não tem por que desassociar a fidelidade à obra do reino daquilo que faltava em Efésios. Isso fica claro na adversidade em qual Jesus faz a igreja, a advertência que Jesus faz à igreja. Em Apocalipse capítulo 2, versos 5 e 6, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: vocês odeiam as práticas nicolaítas, como eu também as odeio. Ou seja, continue sendo fiéis em suas obras, isso você tem a seu favor, mas busquem aquilo que vocês perderam, pois o que vocês perderam é essencial. Continue praticando essas obras,
sem esquecer o que é essencial. O que eles haviam perdido, irmãos? Vocês já conseguiram entender a mensagem? O que é que a igreja de Éfeso perdeu? Só tinha coisa boa nela. Firmeza, doutrina, palavra, fé, tudo. Mas tem algo que ela perdeu. 1 Coríntios capítulo 13, 13. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Não perca o amor pelas pessoas. Não perca o amor pelas obras do seu Deus. Não perca o amor pelo seu Senhor. Não perca o amor por si próprio. Esse foi o motivo de Jesus advertir a igreja de Éfeso. Ela havia perdido o seu primeiro amor. Tudo isso que ela fazia era algo mecânico, era algo que eu vou fazer o trabalho braçal, eu vou limpar, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou colher, tudo isso eu vou fazer. Mas ela não fazia aquilo por amor, ela fazia aquilo por status. De que adianta templo lindo como esse? De que adianta todo investimento em som, em tudo que a gente está fazendo, se não tiver o amor dos irmãos? Sabe qual deveria ser o maior ministério dessa igreja? O da recepção. Todos nós deveríamos ser como aquelas pessoas. Sorrir de coração, sim. Quando passar, sim. Receber as pessoas com amor nesse lugar, para que ela sinta a alegria desse Deus maravilhoso que amamos também aqui neste lugar. Eu me preocupo muito com isso, sabe por quê? Tem pessoas que entram aqui e sentam naqueles últimos bancos e a gente não olha. Ela sai por último até, esperando alguém chegar e falar e abraçar, e ninguém abraça, e ninguém fala. Só a recepção. Devemos abraçar esse ministério para nós, de recepcionar aqueles que vêm à casa do Senhor, compartilhar conosco da palavra, sentir a presença do nosso Deus, cultuar conosco. Sabe por quê? É tão bom quando alguém te recebe assim, irmãos. É tão bom quando alguém te recebe e te olha com amor, não te olha com desdém. Às vezes você não vem na igreja 2 vezes porque você diz assim, eu só tenho essa roupa. E alguém vai olhar para você com aquela cara de desdém de novo. Precisamos amar a igreja do Senhor. Precisamos amar. Porque é por isso que Jesus adverte essa igreja. Glória a Deus. A igreja de Éfeso havia perdido o amor por Deus e pelo próximo. Eles haviam abandonado o mandamento do Senhor. Em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40, Jesus responde: ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. É a palavra que ensina. Não é o pastor Leandro que fala, mas é a palavra que nos ensina. A igreja de Éfeso se empenhava com vigor, mas sem amor. Eles resistiam com coragem, mas sem amar. Eles examinavam com discernimento a Bíblia, mas sem praticar. Nós fomos chamados para quê? Para abençoar e para edificar vidas. Mas quando você está sem amor, querido, você é um incômodo para o seu irmão. Você destrói a fé dele. Você só olha para ele, só fala com ele com crítica, quando fala. E às vezes você não precisa abrir a boca. O seu olhar já diz tudo. O coração, ó, árido, duro, esvaziado do amor de Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que também tivesse o dom de profecia, e saia todos os ministérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo aos pobres, ainda que possua entregue o corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso valerá. Sem amor nos tornamos orgulhosos e cegos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, não conhece o que deveria. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. O significado, portanto, de que Paulo tenha terminado a sua carta aos Efésios dessa forma, como ele terminou. Paulo encerra a carta aos Efésios deixando o seguinte: no capítulo 6, no versículo 23 ao 24, ele diz: presta bem atenção. Paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Paulo já estava percebendo que a igreja estava pendendo naquela situação de perder o amor. Ele sabia que já tinha dado tudo de si. Mas a gente não consegue fazer as pessoas amarem. As pessoas precisam querer amar. Ninguém pode mudar isso. Só você. A igreja de Éfeso, ela recebe essa palavra de Jesus, mas ela tende a não se transformar. Ela tende a não mudar. O objetivo final de todo ser humano é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. O evangelho se resume a isso, querido. Tanta explicação, tanta corrente teológica, tanto debate, mas se resume a esses dois termos: amar a Deus e amar o teu próximo. Se resume a isso. Nós temos duas opções. A primeira: ouvimos a mensagem e fazemos como fez a igreja de Éfeso. Continuamos vivendo de forma dissoluta. Continuamos viver segundo ao nosso bel prazer, entendendo que se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas precisam passar e as coisas novas precisam fluir. E nós temos a segunda alternativa. Devemos buscar a transformação em nossas vidas através do amor de Jesus, através da graça de Deus. Buscando a Deus em oração fervente, fervorosa. Buscando ao Senhor, lendo a tua palavra. Mas, acima de tudo, irmãos, colocando em prática com amor. Colocando a palavra em prática com amor. Quando você lê esse texto. Portanto, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Que Deus nos abençoe. Continue amando. Busque de Deus o amor para nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com todo Israel de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje, agora e para todo sempre. E o povo de Deus que crê diz: